Olá, seja bem-vindo ao Clube da Sabedoria Bíblica. E hoje nós vamos aprender um pouco mais da Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo de número 3, nesses 24 versículos. Para você que leu, agora vamos fazer uma abordagem desse capítulo que é central, essencial para a compreensão da doutrina da salvação, para a compreensão da doutrina escatológica e, acima de tudo, para a compreensão da martiologia, que é a doutrina do pecado. Porque eu só entendo a ideia da salvação quando eu compreendo o conceito do pecado. E aqui é onde nós vemos exatamente aonde tudo começou. A origem do pecado no mundo. O livro do Gênesis, o capítulo 3, ele inicia o verso dizendo que a serpente era mais sagaz e astuta de todos os animais selvagens. Essa astúcia aqui, ela se dá numa forma, como dizer assim, ela é potencializada a partir de uma ação da incorporação do ser caído, de um ser angélico que se rebelou contra Deus. A serpente, ela ser astuta, aqui fala da esperteza, da habilidade, de como ela se movia dentro da natureza. Agora, uma vez que esse espírito maligno entrou, potencializou tudo isso. E aí a Bíblia começa a dizer que a serpente, no texto hebraico original, é chamado a Bíblia diz apenas um réptil. Esse ser, ou esse réptil que foi totalmente possuído por esse anjo caído, que nós hoje conhecemos como o diabo ou o Satanás, ele lança a seguinte pergunta para Eva: foi assim que Deus disse? Não comerás dos frutos que está no jardim? Eva disse, dos frutos que está no jardim podemos comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, disse Deus para que não comer. Não comemos, porque se dela comer, certamente morreríamos. Observa que Satanás, ele aqui, possuindo esse réptil, ele começa querendo colocar a palavra de Deus em xeque e gerar dúvidas no coração dos adoradores de Deus, que era Adão e Rava, ou Adão e Eva como nós conhecemos. O texto diz que a serpente disse para ela: certamente não é assim, porque Deus sabe que no dia em que você dela comer, será como ele, conhecedor do bem e do mal. Aqui nós precisamos ponderar em algumas coisas. Primeiro, todas as árvores que estavam no jardim eram boas. A Bíblia chega a dizer isso no capítulo número 2, que todos os frutos das árvores eram boa, perfeito e agradável à vista. A Bíblia diz que quando Eva ela vai pecar contra Deus e Adão junto com ela, embora em sequência e subsequência, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, que Eva viu que a árvore era boa e agradável para dar entendimento. E aí ela comeu e o pecado começa esse processo devastador na raça humana. Quando Deus cria no capítulo 2 toda essa floresta e esse pomar e coloca eles para cuidar, a Bíblia diz que Deus criou toda a sorte de aves que era boa e agradável. Agora no capítulo 3 está dizendo que Eva viu aquela árvore da ciência do bem e do mal e viu que ela é agradável. Ou seja, porque essa árvore não tinha nenhum diferencial nela das outras. Era uma árvore com uma fruta ou um fruto semelhante, parecido com as demais. A diferença está na palavra de Deus. Deus disse: não quero que você coma desta. Então, imagina você, nós não sabemos se era um pé de pereira, uma parreira de uvas, nós não sabemos que plantação era. Ou um pé de macieira, né, como alguns creem, alguns dizem da maçã, que isso não está escrito na Bíblia. Todos sendo igual, mas se Deus falasse de todas essas parreiras de uva, uma específica eu não quero que coma, aquela ali passa a ser um ponto que não pode ser quebrado, um princípio que não pode ser violado, porque Deus diz, dessa não coma. Ali está sendo reafirmado aquilo que Deus deu ao homem, que é o livre-arbítrio, que é o direito de escolher entre obedecer a Deus
ou não. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. É Deus dando ao homem o direito de escolher. Jesus foi crucificado no meio de dois, um à esquerda ou à direita. O bandido ladrão da esquerda, ele não quis se arrepender e se converter. O da direita se converteu. Isso é o quê? É o livre-arbítrio. Então, Deus disse, dessa árvore não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aí alguém diz, mas Adão continuou vivo depois, ele não morreu. Sim, ele não morreu na hora fisicamente, mas na hora ele morreu espiritualmente. Porque existe a morte física, existe a morte espiritual, existe a morte eterna. A morte física, Adão desfrutou dela tempos depois. A morte espiritual foi na hora, que é esse corte, essa separação entre ele e Deus. E a morte eterna, que é a última morte descrita em Apocalipse, capítulo número 20, essa última morte, a partir do verso 11 em diante de Apocalipse, aí é a morte eterna, que é ser banido da presença de Deus e nunca mais ter acesso a ele. Então, Adão, naquele momento, ele ganhou a morte espiritual, ele se afastou de Deus. A morte espiritual é essa que o mundo hoje, que não conhece Deus, vive. Para eles, se o rio corre para cima ou corre para baixo, não faz diferença. Eles vivem a sua vida absoluta, embora de forma subjetiva dizem, eu creio em Deus, mas suas práticas, seus comportamentos ferem completamente o princípio da santidade divina, fere a santidade de Deus. Então não basta dizer, eu creio em Deus, mas tem que ter uma vida pautada à luz das Escrituras. Então Adão e Eva tiveram a morte espiritual. E aí a coisa começa a acontecer, que é uma sequência de situações que são exatamente frutos das escolhas de Adão e Eva. São as consequências. A Bíblia começa dizendo, após a queda do homem e da mulher, que Deus veio no mesmo lugar, no ponto de encontro, onde ele se reunia com Adão e Eva para diálogos, para comunhão, koinonia. E quando chegou ali, Adão não estava. Observa que mesmo pecando, Deus foi se encontrar com Adão no local onde conversava com ele antes do pecado. Isso aqui já é uma revelação do amor e da misericórdia de Deus. Já é Deus dizendo que mesmo o homem sendo pecador, ele quer encontrar-se com ele. Mas quando chegou lá, Adão não estava. Ele disse, onde está? Deus que é presciente, que sabe de tudo, que vê todas as coisas, que nada escapa aos seus olhos, ele sabia onde Adão estava. A pergunta aqui, ela é retórica. A pergunta aqui é apenas uma maneira de desafiar Adão a identificar o seu erro, o seu pecado, em vez de fugir de uma responsabilidade. Deus sabia onde Adão estava, mas queria ver a própria declaração dele. Adão disse, eu vi que tu estavas no jardim, e por causa disso ouvi a tua voz e fiquei com medo, porque eu estava nu. De que nudez Adão estava falando? Tem gente que pensa que é apenas uma nudez de veste, uma nudez apenas de... Ele olhou e viu que ele não tinha uma veste de pano ou de um tecido mais rudimentar da época. Mas não é apenas desta nudez que Adão estava com vergonha diante de Deus. Quando você estuda os textos hebraicos, na verdade, Adão ele tinha um corpo não como é o meu e o seu, neste momento. Adão tinha um corpo com todo esse aspecto, essa aparência que nós temos, porém, era um corpo glorioso, porque ele estava na presença de Deus constantemente, falando com Deus, e ele não tinha um pecado. O corpo dele era glorioso. É prova disso, que esse corpo era glorioso, que quando Moisés entrou na presença de Deus, onde ficou 40 dias em cima do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia, se tornou glorioso. Ele teve que colocar um véu para chegar diante do povo de Israel. Está descrito a partir do capítulo 20 de Êxodo, quando ele entrou na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é algo profundo demais. Imagina, Adão conversava com Deus e era um de frente do outro.
o rosto dele resplandecia, o corpo de Adão brilhava, resplandecia. A Bíblia nos dá mais base para isso. Na ressurreição dos mortos, depois no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós ganharemos um corpo glorificado. Esse corpo glorificado é parecido com o de Jesus, quando ele ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, ele andou do lado de discípulos que o conheciam, ali no caminho de Emaús. Eles conheciam Jesus de antes, mas esse Jesus ressuscitado em corpo glorioso, eles não conseguiram identificar que era Jesus, até que Jesus partiu o pão e só aí eles identificaram que era Jesus. Jesus estava com o mesmo corpo dele, porém, um corpo glorioso e ressurreto. É esse tipo de corpo com o qual nós iremos ressuscitar, que era o mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado, um corpo glorioso. Quando Adão pecou lá no jardim e Eva, automaticamente eles perderam esse corpo glorioso, eles ficaram nus na presença de Deus. Então, quando eles dizem, vendo que estávamos nus, nos escondemos. Eles estavam nus da glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Essa glória foi-se embora. E acabou. A glória foi embora. Eles estavam nus. E aí começa uma série de acontecimentos. Adão acusa Eva de ter induzido e levado ele ao pecado, porque um dos problemas do pecado é esse. O homem, em vez dele se queixar de si mesmo, ele começa a se vitimizar e colocar a culpa nos outros. Eva culpa a serpente, porque ela não quer assumir responsabilidade pessoal, entender que ela tomou uma decisão e o homem é livre para fazer sua escolha e prisioneiro de suas consequências. Aí na serpente sobra uma sentença, que é o que nós chamamos do proto-evangelho. É a primeira vez que surge uma profecia, onde o texto diz, no capítulo 3, verso 19 em diante, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o descendente da mulher, porque a semente da mulher te ferirá a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Aqui é o próton-evangelho. É a primeira mensagem, promessa de que Deus vai resolver o problema do pecado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Porque na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Tem mais consequência. A Bíblia diz, e a mulher com dores dará luz a filhos. Quer dizer que a mulher não teria dores antes? Se ela tivesse filhos? Teria. A dor vai ser porque ela vai dar luz a filhos em um ambiente em que o pecado predomina. E isso é doloroso. Imagina hoje uma mãe que cria o filho, sabendo que ele pode ir para o caminho das drogas, do álcool, da dependência química, do tóxico, ou viver distante de Deus. São mães dando luz a filhos em situação de dores. É doloroso. A Bíblia diz para Adão que ele comeria do suor do teu rosto o seu pão. Não é que o trabalho é errado, é que o trabalho não existia antes, é que agora o trabalho se tornaria oneroso. Mas lembre-se, em meio aos desafios desse capítulo, tem uma grande promessa da cruz de Cristo que viria para salvar o homem. Eu te espero no próximo capítulo. Deus abençoe.